Essa é nossa Rádio DX, a sua melhor sintonia DXista. Venha conferir conosco as informações do mundo. Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos à nossa Rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje, dia 7 de agosto de 2026. Na produção e apresentação, o jornalista Antônio Avelino, direto dos estúdios no DX Clube Sem Fronteiras. A todos, muito bem-vindos, sejam todos agraciados com esse novo programa. Hoje vamos ter parte do programa da Rádio Romênia Internacional, o Rincón Diexista. Vamos ter também várias notícias de ex e também vamos estar trazendo outras informações sobre antenas, sobre como funciona o rádio. Bem interessante o programa de hoje, como sempre, trazendo sempre novidades para os demais amigos, certo? Hoje o programa Boletim DX tem na sua edição o número 229, ok, amigos? Programa Boletim DX, edição 229. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa programação na noite de hoje. Você está na nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação, o que você merece. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. Melhor programação, o que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Este es el Rincón Diexista de Radio Rumanía Internacional. Soy Victoria Sepciu y os invito a compartir juntos informaciones sobre el diexismo y las comunicaciones. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por todo el apoyo y las colaboraciones recibidas. Estos son los temas de hoy. Empezamos la edición de hoy con el informe de X mensual elaborado por la Asociación Española de Radio Escucha. El guión está elaborado por Martín Esteves y la voz corre a cargo de Pedro Sedano. Estimados oyentes del Rincón Diexista de Radio Rumanía Internacional, sean bienvenidos al informe mensual de la Asociación Española de Radio Escucha. Antes de las noticias, indicamos que las frecuencias se dan en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Además, deletrearemos algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. Comenzamos con Radio Tamazugh, una emisora que emite programas en árabe dirigidos hacia el Sudán. Se la puede escuchar diariamente de 0400 a 0430 en 11.640. La transmisión se realiza desde Santa María de Galería en la Ciudad del Vaticano, con una potencia de 100 kilovatios. Y los informes de recepción se pueden enviar al siguiente correo: contact@radiotamazugh.org. Otra emisora que también transmite sus programas en árabe hacia Sudán es Radio Dabanga. Las transmisiones se realizan diariamente de 0429 a 0457 en 11.640 desde Madagascar y de 1658 a 1757 en 15.550 desde Santa María de Galería en la Ciudad del Vaticano. Ambas transmisiones son con una potencia de 250 kilovatios y confirma los informes de recepción en la siguiente dirección: info@español de 0.30 en 5.800 y 17.790 hacia América del Sur, de 0200 a 0230 en 5.010 hacia América Central y de 2200 a 2230 en dirección a Europa
por 15.770 y 17.790. Los informes de recepción se pueden enviar al correo que deletreamos a continuación: eco@romeotango.india.oscar.romeo-golf.tango-whisky. La Voz de Indonesia continúa emitiendo en español de 17:00 a 18:00 por la frecuencia de 4755 en dirección al sureste de Asia. No es muy buena verificadora, pero podemos enviar los informes de recepción a la siguiente dirección que deletreamos parcialmente: Víctor Oscar, India Lima, India Sierra, Tango Eco, November Eco, Romeo Sierra, @gmail.com. Y desde Brasil, Radio Nacional da Amazonía anuncia que debido a problemas técnicos y costes de energía, reduce sus horarios de transmisión de lunes a viernes, al menos hasta finales del año 2026. La frecuencia de 6180 se utilizará de 20:00 a 03:00 y la frecuencia de 11.780 de 07:45 a 20:00. Los programas se emiten en portugués, aunque cuenta con un corto programa de 10 minutos de duración en español e inglés de martes a sábado. Recordemos una vez más que Radio Nacional de Amazonía es muy buena verificadora, pues confirma los informes de recepción correctos mediante tarjeta QSL electrónica en el correo que deletreamos a continuación: Oscar Uniform Víctor India Delta Oscar Romeo India Alfa @eco beta Charlie.Charlie Oscar Mike.Bravo Romeo. Antes de despedirnos, recuerden que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es. Además, tienen disponibles todos sus programas diexistas favoritos en programasdex.com. Y como no, pueden contactar con nosotros a través del correo info@aerclub.es, desde nuestro sitio web aer.org.es, así como desde nuestro perfil en Facebook. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos de X. Seguimos con la colaboración de Célio Romais desde Pancas, en el estado de Espíritu Santo, Brasil. La sintonía de la transmisión en francés de Radio Rumanía Internacional dirigida al este de Estados Unidos y Canadá es regular en América del Sur, según la constatación de Sergio Partamian de Mairipora, Sao Paulo, Brasil. La transmisión sale al aire a la 1 UTC por la frecuencia de 9.550 kHz utilizando el transmisor de Țiganești. La transmisión en español de La Voz de Vietnam para Europa, que sale al aire a las 18 horas UTC en la frecuencia de 18.885 kHz, también tiene excelente sintonía en América del Sur. La emisora añadió una nueva frecuencia para esa transmisión, 9.835 kHz. Muchos radioyentes europeos han captado en los últimos días una transmisión en francés que resulta ser un servicio de radio meteorológico para regatas de yates. Según Alan Pennington, la transmisión ocurre todos los días entre las 15 y las 16 horas en tiempo universal por los 17.545 kHz, utilizando el retransmisor de Issoudun en Francia. La carrera llamada Mini Atlantique sale de Les Sables d'Olonne, Francia, llega a Horta, Azores y retorna nuevamente a Francia. Además, está prevista hasta el 24 de octubre. Ondas del pasado. Yo no fui oyente de la programación en portugués de la BRT, Belgische Radio en Televisie, emisora de Bélgica.
Sin embargo, en un audio grabado y preservado por el amigo Roberto Rufino de Ribeirão Preto, Sao Paulo, se registra que la emisora llegó a transmitir en portugués en la década de los 70, y en ese audio del año 1981, Walter Costa informa de que la BRT había regresado a transmitir en portugués el 1 de septiembre de aquel año. Informó también que la transmisión la realizaba él y Sara Verges, quien hacía las crónicas. Además mencionó que la emisora tenía un club de oyentes y que para formar parte de él, los radioescuchas debían enviar 2 informes de recepción al mes. Al parecer, la programación en portugués se interrumpió poco después. Sin duda, las transmisiones en portugués de la emisora belga son un capítulo más de las ondas del pasado. Mi primer contacto con la BRT fue en 1984, cuando escuchaba los programas en español de aquella emisora. Pero eso ya es otra historia para una próxima edición de Ondas del Pasado. A continuación veremos los mensajes, comentarios y datos técnicos de nuestros oyentes. Juan Franco Crespo, de Valstarragona, España, nos proporcionó los datos de sus informes de recepción de los domingos de julio, cuando escuchó nuestras transmisiones de ese mes de los días 5, 12, 19 y 26. Entre las 19 y las 20 UTC, en 13.600 kHz, con simpos de 43343, 54454 y 54353. Utilizó un receptor Texon PL 660 más 120 metros, antena telescópica más hilo largo. Muchas gracias. Porque você merece. Ouvir uma voz que veio do outro lado do mundo, sem nenhum fio ligando nada. Parece até mágica, né? Mas é pura ciência, a ciência do rádio. E hoje a gente vai desvendar exatamente como essa tecnologia funciona, desde a primeira faísca no laboratório até o Wi-Fi que a gente usa todo santo dia. Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto do rádio, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Teve uma época em que ter um rádio em casa era o máximo da tecnologia. Era literalmente uma janela para o mundo, um aparelho que trazia vozes, música e notícias de lugares muito distantes direto para a sala de estar. Era um verdadeiro milagre na época. Pois é, essa é a grande pergunta. Como é que uma voz viaja pelo ar, totalmente invisível, e se transforma em som de novo do outro lado? É exatamente essa jornada que a gente vai detalhar agora. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente vai começar com os pioneiros que previram e depois provaram que essas ondas existiam. Depois vamos entender como o som pega uma carona nessas ondas. Vamos desmontar o rádio mais simples do mundo para ver as peças funcionando. E por fim, vamos ver como tudo isso deu origem ao mundo sem fio que a gente conhece hoje. Bom, nossa jornada começa com uma ideia. A ideia de que o espaço ao nosso redor não está vazio, mas sim cheio de ondas invisíveis que podem transportar energia. Uma teoria que, na época, parecia coisa de ficção científica, até alguém ir lá e provar que era real. E aqui a gente tem 3 nomes que são fundamentais nessa história. Primeiro, James Clerk Maxwell, que, usando só matemática no papel, previu que essas ondas tinham que existir. Depois veio Heinrich Hertz, que montou um experimento no laboratório e provou que o Maxwell estava certíssimo. E por fim, Guglielmo Marconi, que olhou para aquilo e viu o potencial prático, transformando a descoberta numa forma de comunicação. Mas afinal, o que são essas ondas eletromagnéticas? É simples, pensa na luz. A luz é uma onda eletromagnética que os nossos olhos conseguem ver. As ondas de rádio são, na essência, a mesmíssima coisa, só que numa frequência que nossos olhos não conseguem detectar. São vibrações de energia pura viajando na velocidade da luz. E aqui está a grande sacada do experimento do Hertz. Ele criou um aparelho que gerava faíscas bem fortes. Cada faísca criava as tais ondas eletromagnéticas. Essas ondas viajavam invisíveis pelo laboratório. E do outro lado, faziam aparecer faíscas bem pequenininhas num anel de metal. Pronto, pela primeira vez, o invisível se tornou visível. A prova estava ali. Ok, as ondas existem, viajam pelo espaço, mas e aí? Como é que a gente transforma uma vibração de energia numa música ou na voz de alguém? Vamos para a próxima etapa que é bem interessante. A palavra-chave aqui é modulação. Pensa assim, a onda de rádio, que tem uma frequência bem alta, é como um caminhão de entregas, forte e rápido. Já a nossa voz, ou uma música, é um sinal de frequência baixa, como se fosse um pacote.
A modulação é basicamente o processo de colocar esse pacote de som dentro do caminhão da onda de rádio para ele poder viajar por distâncias enormes. E como isso funciona na prática? Olha, olhando para esse gráfico fica bem fácil de entender. Essa onda azul que sobe e desce super rápido é a nossa onda portadora, o nosso caminhão. A onda sonora que a gente quer transmitir faz a altura ou a amplitude dessa portadora variar, copiando o seu formato. A informação do som fica literalmente desenhada no contorno da onda de rádio. Isso é o que a gente chama de amplitude modulada, o famoso AM. Só que, além do AM, tem o FM, a frequência modulada. E a diferença principal é que, no FM, em vez de mudar a altura da onda, o que muda é a frequência dela, ou seja, o quão apertadinhas as ondas ficam umas das outras. O AM vai mais longe, tem um alcance maior, mas pega mais ruído, tipo de um raio. Já o FM tem aquele som mais limpo, de alta qualidade, só que o alcance dele é menor. E para a gente entender como um rádio consegue receber esses sinais todos, não tem nada melhor do que olhar para o receptor mais básico que já existiu, o rádio de galena. Olha só, que coisa fascinante! Dá uma olhada nesse circuito. Não tem pilha, não tem tomada, não tem bateria nenhuma. A energia que faz o fone de ouvido funcionar vem inteirinha da própria onda de rádio que a antena captura no ar. É a forma mais pura e genial de receber um sinal de rádio. O processo todo de recepção acontece em 4 passos bem simples. Primeiro, a antena pega a energia de todas as estações que estão no ar ao mesmo tempo. Segundo, o circuito de sintonia age como um filtro, deixando passar só a frequência da estação que a gente quer ouvir. Terceiro, o detector, que nesse caso é um cristal de galena, desempacota o som da onda de rádio. E por último, o fone de ouvido transforma essa energia elétrica de volta no som que a gente ouve. E aqui vai um detalhe muito curioso. Essa parte da detecção não era automática. O operador usava um fiozinho bem fino, que era chamado de bigode de gato, e precisava ficar procurando com todo cuidado um ponto específico no cristal de galena que fizesse o sinal aparecer. Exigia paciência e uma mão firme para conseguir sintonizar uma estação. Bom, a gente já entendeu como o rádio funciona ali pertinho da gente. Mas e para conectar continentes inteiros? Como é que o sinal atravessa o oceano? E o grande segredo das transmissões de longa distância está aqui, brilhantemente ilustrado. Lá em cima, na nossa atmosfera, tem uma camada chamada ionosfera, que é carregada eletricamente pelo Sol. E ela funciona como um espelho gigante. As ondas de rádio de certas frequências, as chamadas ondas curtas, batem nela e são refletidas de volta para a Terra. Com isso, elas conseguem ir pulando de um lado ao outro do planeta. Então, a gente pode pensar nessas faixas de frequência como se fossem estradas diferentes no ar. As ondas médias do rádio AM são as avenidas locais. As ondas curtas são as rodovias intercontinentais, que usam a ionosfera para viajar. E o FM? Bom, o FM são as ruas da cidade, som de altíssima qualidade, mas para distâncias curtas, porque as ondas dele passam direto pela ionosfera, não são refletidas. Para fechar, vamos conectar tudo isso com o nosso mundo moderno e ver como essa invenção de mais de 100 anos continua sendo a base de quase tudo que a gente usa. A grande revolução na história do rádio, depois que ele foi inventado, foi a troca da válvula pelo transistor. As válvulas eram enormes, de vidro, frágeis e gastavam uma energia danada. O transistor, inventado lá em 1948, fazia a mesma coisa, só que era minúsculo, super resistente e muito eficiente. Foi isso que permitiu o rádio sair da sala de estar e ir parar no nosso bolso. E o ponto fundamental aqui é que os princípios do rádio, ou seja, transmitir informação por ondas eletromagnéticas, são a base de praticamente toda a tecnologia sem fio que a gente tem hoje. Celular, rede Wi-Fi, Bluetooth, o GPS do carro, comunicação via satélite, tudo isso é, na sua essência, um descendente direto e super sofisticado daquela primeira faísca no laboratório do Hertz. A história do rádio ensina uma lição incrível. O invisível pode ter um poder de transformação imenso. Hoje, a gente vive mergulhado num verdadeiro oceano de ondas carregando dados para todo lado. A pergunta que fica no ar é: qual será a próxima grande descoberta nesse espectro invisível que vai, de novo, revolucionar completamente a nossa forma de viver e de se comunicar? Essa é a sua rádio. Ligada em você. Sabe, no mundo do rádio, a gente passa um tempão falando sobre a potência dos transmissores, né? Mas e se o verdadeiro segredo para uma comunicação clara, para chegar longe, não estiver na potência, e sim naquele pedaço de fio que a gente pendura no ar? É isso que vamos ver hoje. Vamos desmistificar o componente mais importante de qualquer estação, a antena. Vai ser uma jornada completa, da teoria até a prática, para a gente dominar essa arte.
E vamos começar com a ideia mais importante de todas e talvez a mais surpreendente no radioamadorismo. Anota aí. A antena é mais importante que a potência. É isso mesmo. 5 watts bem irradiados por uma antena eficiente chegam muito, mas muito mais longe do que 100 watts sendo desperdiçados num sistema ruim. Guarda bem essa frase porque ela é a chave para tudo que a gente vai conversar a seguir. Tá, mas para entender por que uma boa antena ganha da potência bruta, a gente precisa primeiro dar uma espiada na física por trás dela. Então, nesta primeira parte, vamos desvendar os fundamentos da radiação, que é o que faz toda a mágica acontecer. Então, afinal, o que é uma antena? Pensa nela como um tradutor, um transdutor eletromagnético. Ela pega a corrente elétrica que sai do rádio e transforma em ondas eletromagnéticas que viajam pelo espaço. E claro, faz o caminho inverso quando recebe um sinal. O ponto principal é o seguinte: a antena não cria potência, ela só direciona a energia de um jeito eficiente. E o que são essas tais ondas eletromagnéticas? Basicamente, são campos elétricos e magnéticos dançando juntos, viajando na velocidade da luz. É incrível pensar que as ondas de rádio, as micro-ondas do nosso forno e até a luz que a gente enxerga são, na essência, a mesmíssima coisa. Só muda a frequência. A antena é o que lança essa energia no ar. Agora, se tem uma formulinha que todo radioamador precisa ter à ponta da língua, é essa. O comprimento de onda, que a gente chama de lambda, é simplesmente 300 dividido pela frequência em megahertz. E por que isso é tão importante? Porque o tamanho físico da sua antena depende diretamente disso. Uma antena para a faixa dos 40 metros vai ter uns 20 metros de comprimento. Já para a faixa dos 10 metros, ela cai para só 5 metros. A frequência dita o tamanho de tudo. Beleza, agora vamos entrar em 2 conceitos que são, assim, o coração de uma antena que funciona bem. Ressonância e impedância. Pensa na ressonância como um diapasão, sabe? É o comprimento físico exato que faz a antena vibrar em sintonia perfeita com a frequência. Quando isso acontece, a impedância, que é a resistência ao fluxo de energia, fica no ponto ideal. O nosso objetivo é que a impedância da antena seja de 50 ohms, para casar certinho com a saída do nosso rádio. E como é que a gente mede esse casamento, tá bom? Com a ROI, ou SWR em inglês. A relação de ondas estacionárias é a nossa nota de eficiência. Se a ROI está alta, significa que a energia não está indo embora, não está sendo irradiada. Pelo contrário, ela está literalmente voltando pelo cabo para o seu rádio, esquentando os componentes e fazendo o equipamento se proteger, diminuindo a potência. Ou seja, a gente está gastando energia para esquentar o cabo, em vez de falar com o mundo. Agora, olha que interessante essa imagem, como a energia se distribui numa antena dipolo. Bem no centro, onde a gente conecta o cabo, a corrente é máxima e a tensão é mínima. Já nas pontas, acontece o contrário, a tensão é máxima e a corrente é mínima. E isso nos leva a um aviso de segurança importantíssimo. Nunca, jamais, em hipótese alguma, toque nas pontas de uma antena que está transmitindo. A alta tensão ali pode causar queimaduras sérias, mesmo com pouca potência. Ok, com a teoria na cabeça, vamos para a parte mais divertida, conhecer a grande família das antenas. Cada uma tem sua personalidade, seu propósito, mas todas elas, de um jeito ou de outro, descendem de um design fundamental, que a gente vai ver agora. E aqui está ela, a mãe de todas as antenas, o dipolo de meia onda. Simples, eficiente e serve como padrão de referência para a gente comparar o ganho de todas as outras antenas. O padrão de radiação dela, como dá para ver, parece uma rosquinha, um donut. Ela joga o sinal para os lados, perpendicular ao fio, e quase nada sai pelas pontas. A teoria do dipolo é linda, né? Mas a realidade de muita gente é um quintal pequeno, um apartamento. E aí, o que fazer quando não se tem 20 metros de espaço em linha reta? Felizmente, a criatividade do radioamadorismo sempre dá um jeito. Existem umas saídas bem espertas para essa falta de espaço. O V invertido e a sloper são as mais famosas. Elas basicamente dobram ou inclinam o dipolo para ele caber em áreas menores. O desempenho ainda é ótimo, mas claro, tem um pequeno compromisso. O padrão de radiação e a impedância mudam um pouquinho, o que exige um pouco mais de ajuste da nossa parte. Agora, vamos falar de uma antena que gera discussões acaloradas na comunidade. Amada por uns, odiada por outros. A famosa G5RV. Mas por que tanta polêmica em torno dela? A G5RV foi criada para ser uma antena multibanda. Basicamente, é um dipolo alimentado com uma seção de linha aberta e ela funciona que é uma maravilha na faixa de 20 metros, onde ela é ressonante. O problema é que nas outras bandas, ela apresenta uma ROE altíssima e depende totalmente de um acoplador de antenas para fazer o trabalho sujo de casar a impedância.
É aí que a polêmica começa. Bom, enquanto a G5RV tenta resolver o problema de cobrir várias bandas, tem um outro desafio gigante para muita gente que não tem a ver com frequência, mas com o lugar onde se mora. O ruído elétrico, o famoso QRM. Fonte de celular, lâmpada de LED, TV, tudo isso cria aquele zumbido constante que apaga os sinais fracos. Como é que a gente consegue ouvir uma estação lá longe no meio dessa poluição toda? A solução, olha só, tá na geometria da antena. As antenas de loop, como o nome diz, são um circuito fechado. E essa forma, por natureza, rejeita uma boa parte do ruído elétrico local, que geralmente é de campo elétrico. Elas ouvem melhor o sinal magnético das ondas de rádio, ignorando a poluição ao redor. É uma escolha fantástica para quem mora na cidade. Melhora drasticamente a relação sinal-ruído. Agora vamos comparar duas filosofias de antena completamente diferentes. De um lado, a antena vertical. Ela irradia igual para todo lado, 360 graus, como uma lâmpada sem abajur. É ótima para contatos locais e para pescar sinais de longa distância de qualquer lugar, sem precisar apontar. Do outro lado a gente tem o canhão de RF, a antena YAG. Ela é o oposto. Ela pega toda a energia e foca numa única direção, como o facho de uma lanterna potente. Isso dá um ganho espetacular, permitindo contatos que seriam impossíveis com outras antenas. Mas claro, você tem que apontar ela para o alvo. A teoria é uma coisa, né? Mas o mundo real sempre traz os seus próprios desafios. Nesta sessão vamos falar sobre os problemas práticos que a gente encontra na hora de tentar fazer nosso sistema de antena funcionar do jeito que a gente quer. O casamento perfeito de impedância é fundamental. Como a gente viu, o rádio quer ver 50 ohms, mas a antena quase nunca apresenta exatamente isso. Para resolver essa incompatibilidade, a gente usa dispositivos como Balance ou Gamma Match. Eles funcionam como uma caixa de câmbio, garantindo que toda a potência do rádio seja transferida para a antena. Sem eles, essa energia simplesmente bate e volta, se perdendo como calor no cabo. E quando o espaço é um problema de verdade, a gente recorre às antenas encurtadas. Usando bobinas ou cargas lineares, dá para enganar a antena, fazendo ela pensar que é eletricamente mais longa. Mas olha, não existe almoço grátis. O preço que se paga é, geralmente, uma eficiência menor e uma largura de banda bem mais apertada. Ainda assim... Essa é a sua rádio. Ligada em você! Como as antenas e transmissores funcionam? Fala, amantes da engenharia! Imagine estender a mão e captar palavras, imagens e informações que passam. É mais ou menos isso que uma antena faz. É a haste ou prato de metal que capta as ondas de rádio e as transforma em sinais elétricos, que alimentam algo como um rádio, televisão ou sistema telefônico. Antenas como essa são às vezes chamadas de receptores. Um transmissor é um tipo diferente de antena que faz o trabalho oposto ao de um receptor. Ele transforma sinais elétricos em ondas de rádio para que possam viajar às vezes milhares de quilômetros ao redor da Terra, ou até mesmo para o espaço e voltar. É por isso que antenas e transmissores são a chave para praticamente todas as formas de telecomunicações modernas. Mas como as antenas funcionam? Suponha que você é o chefe de uma estação de rádio e queira transmitir seus programas para o mundo todo. Mas como você faz isso? Você usa microfones para capturar os sons das vozes das pessoas e transformá-los em energia elétrica. Você pega essa eletricidade e, falando de forma geral, a faz fluir ao longo de uma antena alta de metal, alimentando sua potência muitas vezes para que ela viaje tão longe quanto você precisa no mundo. À medida que os elétrons na corrente elétrica balançam para frente e para trás ao longo da antena, eles criam radiação eletromagnética invisível na forma de ondas de rádio. Essas ondas, em parte elétricas e em parte magnéticas, viajam na velocidade da luz, levando o seu programa de rádio com elas. Agora, o que acontece quando ligo meu rádio em minha casa a alguns quilômetros de distância é que as ondas de rádio que você envia fluem através da antena de metal e fazem os elétrons balançarem para frente e para trás. Isso gera uma corrente elétrica que, por sua vez, transformam em um sinal que os componentes eletrônicos dentro do seu rádio
transformam de volta em som que pode ser ouvido. As antenas transmissoras e receptoras costumam ser muito semelhantes em design. Por exemplo, se você estiver usando algo como um telefone via satélite, que pode enviar e receber uma chamada de vídeo ou telefone para qualquer outro lugar na Terra usando satélites espaciais, os sinais que você transmite e recebe passam por uma única antena parabólica. A antena parabólica é um tipo especial de antena em formato de tigela e praticamente conhecida como refletor parabólico, porque a antena se curva no formato de um gráfico chamado parábola. Só que transmissores e receptores parecem muito diferentes. Antenas de transmissão de TV ou rádio são enormes mastros, às vezes se estendendo por centenas de metros no ar, porque precisam enviar sinais poderosos por longas distâncias. Mas você não precisa de nada tão grande na sua TV ou rádio em casa. Isso porque uma antena muito menor fará o trabalho muito bem. As ondas nem sempre passam pelo ar do transmissor para o receptor. Dependendo de quais frequências de onda queremos enviar, quão longe queremos enviá-las e quando queremos fazer isso. E qual deve ser o comprimento de uma antena? Quanto maior, melhor? A antena mais simples é um único pedaço de fio de metal preso a um rádio. A maioria dos rádios transistorizados modernos tem pelo menos 2 antenas. Uma delas é uma haste telescópica longa e brilhante que sai do rádio e gira para captar sinais FM, que significa frequência modulada. A outra é uma antena dentro do gabinete, geralmente fixada na placa de circuito principal e capta sinais de AM, que significa amplitude modulada. As diferenças entre AM e FM são interessantes, então se quiser saber mais, deixa aqui nos comentários que podemos fazer um vídeo sobre isso. Mas por que você precisa de 2 antenas em um rádio? Os sinais nessas diferentes bandas de onda são transportados por ondas de rádio de diferentes frequências e comprimentos de onda. Os sinais de rádio AM típicos têm uma frequência de 1000 kHz, enquanto os sinais FMs típicos são de cerca de 100 MHz. Então eles vibram cerca de 100 vezes mais rápido. Como todas as ondas de rádio viajam na mesma velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil km por segundo, os sinais AM têm comprimentos de onda cerca de 100 vezes maiores que os sinais FM. Você precisa de 2 antenas, porque uma única antena não consegue captar uma faixa tão grande de comprimentos de onda. É o comprimento de onda ou frequência das ondas de rádio que você está tentando detectar que determina o tamanho e o tipo de antena que você precisa usar. Em termos gerais, o comprimento de uma antena simples tem que ser cerca de metade do comprimento de onda das ondas de rádio que você está tentando receber. Só que algumas tecnologias tornam possível fazer antenas que tenham 1/4 do comprimento de onda. Antenas compactas em miniatura que tenham cerca de 1/10 do comprimento de onda e antenas de membrana que são ainda menores, embora não entraremos no detalhe aqui. O comprimento da antena não é a única coisa que afeta os comprimentos de onda que você vai captar. Isso porque se tivéssemos um rádio com um comprimento fixo de antena, só seria capaz de receber de uma estação. A antena alimenta sinais em um circuito de sintonia dentro do receptor do rádio, que é projetado para agarrar uma frequência específica e ignorar o resto. O circuito receptor mais simples nada mais é do que uma bobina de fio, um diodo e um capacitor, que alimenta sons em um fone de ouvido. O circuito responde ou ressoa na frequência em que você está sintonizado e descarta frequências maiores ou menores do que isso. Ao ajustar o valor do capacitor, é que você consegue alterar a frequência ressonante, e é isso que sintoniza seu rádio em uma estação diferente. O trabalho da antena é captar energia suficiente das ondas de rádio que passam para fazer o circuito ressoar na frequência certa. As antenas de rádio mais simples são apenas hastes longas e retas, às vezes chamadas de monopolos. Muitas antenas de TV internas têm a forma de um dipolo,
uma haste de metal dividida em duas partes e dobrada horizontalmente, de modo que parece um pouco com uma pessoa em pé com os braços esticados horizontalmente. Antenas de TV externas mais sofisticadas têm vários desses dipolos dispostos ao longo de uma haste de suporte central. Outros designs incluem laços circulares de fio e, é claro, antenas parabólicas. Mas por que tantos designs diferentes? Obviamente, as ondas que chegam a uma antena de um transmissor são exatamente as mesmas, não importa o formato e o tamanho da antena. Um padrão diferente de dipolo ajudará a concentrar o sinal para que seja mais fácil de detectar. Esse efeito pode ser aumentado ainda mais adicionando dipolos fictícios desconectados, conhecidos como diretores e refletores, que refletem mais do sinal para os dipolos receptores reais. Isso é equivalente a aumentar o sinal e ser capaz de captar um sinal mais fraco do que uma antena mais simples. 3 características das antenas são particularmente importantes, que são sua direcionalidade, ganho e largura de banda. Vamos começar pela direcionalidade. Os dipolos são muito direcionais, isso porque eles captam ondas de rádio que viajam em ângulos retos em relação a eles. É por isso que uma antena de TV precisa ser montada corretamente em sua casa e virada para o lado correto, se você quiser obter uma imagem nítida. Bem, hoje em dia você não tem muito esse problema, pois os sinais de TV são digitais. Mas, na minha época, você tinha que brigar uns bons minutos com a antena antes de ter uma imagem decente. A antena telescópica de um rádio FM é menos direcional, especialmente se o sinal for forte. Se você apontar diretamente para cima, ela capturará bons sinais de praticamente qualquer direção. A antena AM de ferrite dentro de um rádio é muito mais direcional. Embora antenas altamente direcionais possam parecer um incômodo, quando estão alinhadas corretamente, elas ajudam a reduzir a interferência de estações ou sinais indesejados, próximos ao que você está tentando detectar. Mas a direcionalidade nem sempre é uma coisa boa. Pense no seu celular. Você quer que ele seja capaz de receber chamadas onde quer que esteja em relação ao mastro da torre de telefone mais próximo, ou captar mensagens para onde quer que esteja apontando quando estiver na sua bolsa. Então, uma antena altamente direcional não é uma boa. Da mesma forma, para um receptor GPS que diz onde você está usando sinais de vários satélites espaciais. Como os sinais vêm de satélites diferentes em lugares diferentes no céu, então, novamente, uma antena altamente direcional não seria útil. O ganho de uma antena é uma medida muito técnica, mas falando de modo geral, se resume à quantidade pela qual ela aumenta o sinal. As TVs geralmente captam um sinal fraco e fantasmagórico, mesmo sem uma antena conectada. Isso ocorre porque a caixa de metal e outros componentes agem como uma antena básica, não focada em nenhuma direção específica, e captam algum tipo de sinal por padrão. Adicione uma antena direcional adequada e você vai obter um sinal muito melhor. O ganho é medido em decibéis e quanto maior o ganho, melhor a sua recepção. No caso de TVs, você obtém muito mais ganho de uma antena externa complexa do que um dipolo simples. Todas as antenas externas funcionam melhor do que as internas, e as antenas montadas em janelas e em conjunto têm maior ganho e funcionam melhor do que as embutidas. Já a largura de banda de uma antena é o intervalo de frequências ou comprimentos de onda sobre a qual ela funciona efetivamente. Quanto maior a largura de banda, maior o intervalo de diferentes ondas de rádio que você pode captar. Isso é útil para algo como televisão, onde você pode precisar captar muitos sinais diferentes, mas muito menos útil para comunicações por telefone, celular ou satélite, onde tudo que você precisa e está interessado é uma transmissão de onda de rádio muito específica, em uma banda de frequência bastante estreita. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro.
Bom, amigos e amigas, tivemos aí uma baita de uma aula sobre como funciona o rádio, as transmissões, também as teorias sobre a prática e ajustes de antenas, e também desvendando aí as ondas do rádio e as melhores antenas e até mesmo as práticas, né, de utilização das antenas. Então, uma aula espetacular para todos os nossos diletos amigos, para mim também muito interessante. Então, sempre trazendo informações e material bem, com conteúdo bem legal para que todos possamos ouvir, acompanhar e colocar em prática na sua usabilidade. Ok, amigos? Então você está na nossa Rádio DX, na produção e apresentação, esse que vos fala, o jornalista, rádio escuta e rádio amador, DXista, Antônio Avelino. Bom, as informações de X que nós temos e que chegam hoje são sobre as estações imaginárias que estarão no ar neste fim de semana. A Imaginary Station estará no ar com uma nova transmissão via Shortwave Radio Gold, sábado às 11 UTC em 6.160 kHz e domingo às 13 em 6.160 e às 20 em 6.160, como também em 3.970 kHz. As principais áreas de cobertura incluem, entre outras, Bélgica, Ilhas Britânicas, Luxemburgo e Holanda. Mas isso não quer dizer que os amigos não possam acompanhar aí através da internet, certo? Mas focamos aí, tentar ouvir sempre via ondas do rádio. O e-mail para informações e confirmação de escutas, ou envio também dos informes de recepção, é o seguinte: imaginary, com Y, stations, stations, @gmail.com. Então, imaginary, stations, @gmail.com. Em alfabeto fonético internacional: India Mike Alpha Golf India November Alpha Romeo, Yankee Sierra Tango Alpha Tango India Oscar November Sierra, @Golf Mike Alpha India Lima Charlie Oscar Mike, ok? Outra notícia também que nos chega é sobre a Atlantic 2000, que estará no ar também neste dia 8 de agosto. Sábado 8 de agosto, das 8 às 9 UTC, em 6.070 e 9.670 kHz. E também podem acompanhar pela internet. As transmissões estarão disponíveis simultaneamente no site. Antes disso, você pode ouvir nossa transmissão online 24 horas por dia, 7 dias por semana. O site é o Rádio Atlantic, o C mudo, certo? Atlantic 2000.free.fr. Então, é RADIOATLANTIC 2000.free.fr. Em alfabeto fonético internacional: Romeo Alpha Delta India Oscar, Alpha Tango Lima Alpha November, Tango India Charlie 2000. Foxtrot Romeo Eco Eco.Foxtrot Romeo. O 2000 a gente pode também frisar como segundo, negativo, negativo, negativo. Ok, amigos? Bom, outra informação é que o Desculpe Sem Fronteiras vem trazendo no site informações a todos os amigos e amigas sobre horários e frequências. Também temos um pouco de
da história do nosso clube. Também passamos informações sobre os concursos e informando também que a partir do dia 1º de setembro estará no ar a pesquisa Os Melhores das Ondas Curtas de 2026. Então já convidando todos os amigos para ficarem atentos a partir do dia 1º de setembro até 30 de outubro, certo? Informações também sobre a nossa Rádio DX, que teve início em 5 de junho de 2020, aí já estamos com 6 anos no ar com esse projeto, certo? E sempre que possível, às sextas-feiras, estamos aqui ao vivo, como hoje, dia 7 de agosto de 2026. Os amigos também podem nos acompanhar ao vivo pelo Caster FM, como estamos agora, também pelos rádios net durante os 7 dias da semana, como também ao vivo, aí os podcasts gravados, pelo MyTuner, também aí nossa Rádio DX, e podem baixar o nosso aplicativo, certo? Então, só acessar o site dxclubsemfronteiras.com e clicar lá no banner da nossa Rádio DX, onde podem estar baixando o aplicativo, certo, amigos? Estamos também divulgando e disponibilizando o áudio após a gravação, após a transmissão também ao vivo, pelo YouTube, certo? Como também no Spotify. Os amigos podem acompanhar também pelo Spotify e também pelo YouTube, certo? Só procurar a nossa Rádio DX e vão encontrar os diversos áudios lá depositados, certo, amigos? Trazendo informação, até tinha colocado aqui, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, para que os amigos também possam acompanhar. Deixa eu ver. Acho que não. Eu tinha tentado ver uma informação aqui, mas acho que eu não consegui. Não salvou aqui. Mas, beleza, sem problema. Vou trazer depois para os amigos. Informando também que o nosso primeiro boletim impresso virtual, ele foi elaborado em agosto de 2013. Então estamos aí completando 13 anos no ar da primeira edição do boletim DX Sem Fronteiras, certo? Foi uma edição especial, onde trouxemos como matéria de capa o padre Roberto Landel de Moura, o pioneiro das telecomunicações, certo? Onde trouxemos também aí informações sobre o programa Encontro DX, que era o mais longevo programa de ondas curtas que estava no ar. Em 2013, o programa completaria 25 anos no ar, levando informações sobre o mundo do rádio pelas ondas da Rádio Aparecida. Onde também colocamos a informação do resultado do primeiro fim de semana de escutas em onda curta, que foi realizado entre os dias 20 e 21 de julho de 2013. Essa foi a primeira edição, o número 1, edição especial de lançamento em agosto de 2013. Então, fazendo 13 anos nesse mês, o nosso primeiro boletim. E hoje já estamos aí com a edição de número 52, publicada no mês de junho de 2026. No início, a proposta realmente era de um boletim a cada 2 meses, mas não conseguimos devido a tempo, nosso trabalho também, nosso basquete. Então, a primeira edição foi em novembro, a primeira edição em agosto, a segunda em novembro. Tivemos a terceira em janeiro de 2014. Depois março, e aí demos continuidade
em junho e outubro de 2014. A partir da edição de número 7, janeiro de 2015, ficou janeiro, abril, julho, outubro, era a última edição. Então era janeiro, abril, julho e outubro. Isso levamos por algum tempo, onde buscamos realmente trazer sempre essas informações. Contudo, tivemos uma alteração nesse quesito, onde a partir de 2023 passamos a publicar as edições em março, em junho, em setembro e em dezembro. Então, desde 2023 para cá, que nossos boletins estão sendo publicados março, junho, setembro e dezembro. Outra informação também que eu gostaria de passar para os amigos, que começamos o boletim com 24 páginas. E a partir, se não me falha a memória, a partir de 2020, ou foi 2022, não recordo agora precisamente, amigos. Mas passamos de 24 páginas para 28. Então, trazendo sempre mais conteúdo e mais informações para os amigos. Certo? Já tivemos diversas emissoras sendo publicadas no boletim, como a Rádio Cultura do Nordeste, aqui de Caruaru, também a Rádio Deutsche Welle, da Alemanha. Também trouxemos a Rádio Liberdade de Caruaru, a Rádio Voz da América, a Rádio Jornal, aqui de Pernambuco, a Rádio Internacional da China, a Rádio Romênia Internacional, a Rádio Clube de Pernambuco, a Rádio Argentina para o exterior, a Rádio Nacional da Amazônia, a Rádio Havana Cuba, a Rádio Taubaté AM de São Paulo, a Rádio França Internacional, NHK Rádio Japão, a Transmundial, RTM, a Rádio Pajeú aqui de Pernambuco, a Rádio Taiwan Internacional, a Rádio Brasil Central, aqui de Pernambuco, Rádio de Pernambuco aqui do Brasil, lá de Goiás, Rádio Brasil Central, a Rádio Praga Internacional, a Rádio Tabajara, lá da Paraíba, a Rádio Exterior da Espanha, a Rádio Olinda aqui de Pernambuco, a Rádio Voz do Vietnã, a Rádio Tamandaré AM também de Pernambuco, a Rádio Eslováquia Internacional, a Rádio Confidência de Minas Gerais, a KBS World Radio, a Rádio Sociedade da Bahia, a Rádio República Islâmica do Irã, a HCJB, a Rádio Guaíba, a Rádio Vaticano, a Rádio Relógio do Rio de Janeiro, BBC de Londres, a Rádio Clube do Pará, edição especial de 10 anos do nosso Deixa esse Clube Sem Fronteiras, RDP Internacional, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, AM 1130, a Rádio All India Radio, ou All India Radio, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a Voz da Turquia, a Rádio Verdes Mares, do Ceará, se não me engane, a Rádio Educação do México, Rádio Manchete do Rio de Janeiro, Rádio Áustria Internacional, a Rádio Aparecida, a Voz da Nigéria, a Rádio Difusora lá do Amazonas e, por fim, a Rádio A Voz da Mongólia, edição de junho de 2026. Então, amigos, estamos em cada edição trazendo sempre informações interessantes e resgatando a história do rádio em nosso boletim. Informo que a Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 19 às 20 UTC em 13.600 e 15.120 kHz para a Espanha, das 21 às 22 UTC em 17.580 e
520 kHz em DRM para a Argentina e o Brasil. Das 23 às 0 hora UTC em 15.170 e 17.520 kHz para a América do Sul, em 11.730 e 11.970 kHz para a América Central, das 2 às 3 UTC em 17.720 e 17.520 kHz para a América do Sul, em 11.940 e 11.820 kHz para a América Central. A Rádio Al-Wajda Turquia transmite sua programação em idioma português de 1 às 2 UTC em 7.260 kHz. A Rádio Al-Wajda Turquia também transmite sua programação em espanhol das 0 horas às 2 UTC em 9.870 kHz para a América do Sul, de 1 às 2 UTC em 7.260 kHz para a América do Sul e das 16h30 às 17h30 UTC em 13.725 kHz para a Espanha e a Europa. A Rádio Taiwan Internacional transmite sua programação em idioma espanhol por meio da Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 UTC em 17.790 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 UTC em 5.010 kHz para a América Central e Cuba, das 22 às 22h30 UTC em 15.770 e 17.790 kHz para a Europa. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 15 às 23 UTC em 15.390 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 15.520 kHz para o Oriente Médio e Oceano Índico, de segunda a sexta-feira, das 18 às 2 UTC, em 17.715 kHz para a América do Sul e em 15.500 kHz para a América do Norte. Aos sábados e domingos, das 14 às 23 horas UTC, em 17.715 kHz para a América do Sul, em 15.500 kHz para a América do Norte, em 15.520 kHz para o Oriente Médio e Oceano Índico e em 15.390 kHz para a África Ocidental e o Atlântico. A Rádio Exterior da Espanha também transmite a sua programação em idioma português das 22 às 23 UTC em 15.500, 15.520, 15.390 e 17.715 kHz de segunda a sexta-feira. Até a edição anterior, a Rádio Exterior da Espanha estava transmitindo apenas meia hora de programação em idioma português. Eles passaram agora a transmitir 1 hora diária. A Rádio 9 de Julho de São Paulo permanece ativa nas ondas curtas, transmitindo em idioma português das 0 horas às 0 hora UTC em 9.820 kHz. A Rádio Havana, Cuba, transmite sua programação em idioma português das 4h30 às 5 UTC em 9.710 kHz e das 22 às 23 kHz, das 22 às 23 horas UTC em 15.230 kHz. Bom, amigos, chegamos ao final da nossa programação na noite de hoje. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Deixa-se Clube Sem Fronteiras. A todos, muito boa noite, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias, e até o nosso próximo programa. Mas antes, sem finalizar aqui, vamos mandar abraço aos amigos Luiz Tadeu, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ao nosso amigo Wesley, lá por Cacoal, Rondônia. Aqui também o nosso amigo cadê aqui? Carlos Erdemann, lá por Vera Cruz, Rio Grande do Sul. Carlos Alberto Erdemann, pelo Rio Grande do Sul. Também nosso amigo Rogério Krieger, por Nova Prata, Rio Grande do Sul. Ao Neuci Remédio Bidar, pela cidade de Santana do Livramento, também Rio Grande do Sul. Ao amigo, tem um amigo nos ouvindo lá pelo Rio de Janeiro. Tem outro amigo nos ouvindo
em Arapiraca, no estado das Alagoas. Seja muito bem-vindo, muito boa noite a todos. Ok? Um abraço também ao nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, pela cidade de Recife, Pernambuco. Também ao nosso amigo Gernem Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Ao Carlos Alberto, lá por Campina Grande, também na Paraíba. Deixa-me ver quem mais por aqui. A nosso amigo Lafayette, aqui por Agrestina, Pernambuco. Oswaldo, lá pelo Rio de Janeiro. Eliseu Damasceno, lá pelo estado das Minas Gerais, mais precisamente Ouro Preto. Ao Frederic Atajodi, desde Dakar, no Senegal, muito boas noites. E a todos os amigos e amigas que nos ouviram nesta noite, ok? E forte abraço a todos que nos ouviram e que irão nos ouvir através dos podcasts gravados posteriormente. Certo? Então, muito boa noite e até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos. Fui! Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX da nossa... Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Simplesmente diferente.